Olá, RH! Está no ar mais um episódio do Talks e eu já começo aqui propondo para você um exercício. Imagina aí um ambiente de trabalho onde as experiências de um baby boomer encontram a inovação de uma pessoa da geração Z, onde as histórias de vida de uma pessoa da geração X enriquecem as perspectivas de uma pessoa da geração Y. Pois saiba que esse cenário é possível e necessário para a criação de um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo. Por isso, a diversidade geracional é o tema do episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje presos em um coque, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje estou vestindo uma blusa preta, calças jeans e uma sapatilha de animal print de oncinha. Tá na moda. Tá na moda. Já aqui denunciando a minha geração, né? E hoje, para nos ajudar a entender um pouquinho desse contexto aí da pluralidade de gerações e ideias, nós estamos aqui no estúdio com uma convidada muito especial. Ela é professora, head de operações e uma verdadeira apaixonada pelo conhecimento. Ela é da geração Z e se dedica a facilitar experiências e aprendizagem. Seja muito bem-vinda, Helena Kish. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Convite da Metadados, né? No Talks, acho que vai ser um encontro muito incrível. Então, eu sou Helena, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros até o ombro, bem loiros, olhos claros, nariz pequeno, boca pequena. Tô vestindo um macacão todo colorido, tenho no pé um tênis preto e branco e um blazer branco. E tô muito animada de estar aqui. E para mediar esse nosso bate-papo, também aqui no estúdio com a gente, a Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo. Seja bem-vinda, Flávia. Oi, Helena. É um prazer estar com vocês aqui no Talks novamente. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca média, tenho cabelos de comprimento médio e castanhos escuros. Estou vestida hoje com uma jaqueta jeans, uma blusa preta, uma calça na cor pink e com tênis pretos. Então vamos bater um papo gostoso aí sobre gerações. Isso aí. E para aquecer, né, já esse nosso bate-papo aqui e também para ajudar quem está nos acompanhando aí a identificar melhor as diferentes gerações, né, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui na tela aquelas gerações mapeadas no contexto atual, né, que se compreende hoje, para que a gente possa atribuir a elas algumas características marcantes, né? Então, boa. Vamos lá. Então, a gente tem Baby Boomer, nascidos em 1946 a 1960, vocês estão vendo aí na tela. Geração X, nascidos de 61 a 1980. Geração Y, ou os conhecidos, né, famosos Millennials, de 1900. Nós, exato, são nascidos em 1981 até 95. A geração Z, então a minha geração, né, os nascidos de 96 a 2010, e a nova geração aí, né, então a geração nascida a partir de 2011, que ainda não entrou no mercado de trabalho. Então, assim, falando, né, rapidamente, acho que é importante a gente entender que isso é uma forma da gente entender os sujeitos. Não significa que é a completude, né, mas a geração é mais uma perspectiva. Então, não significa, né, que todo mundo que é baby boomer tem determinado comportamento. Então, muito cuidado com as generalizações, assim, né? Mas os baby boomers, né, então, eles nascem num contexto pós, né, guerra. Então, a ascensão e eles têm essa relação com o trabalho de uma estabilidade, né, profissional. Então, entram no mercado de trabalho, numa oportunidade profissional e possivelmente fiquem nela até o fim. E se aposentam, né? A minha geração, eu tenho dúvida se vai se aposentar. Mas a nossa, né, também. E a de vocês não também. Sabe nem se vai ter aposentadoria até lá. Exatamente. A geração X, então, ainda, obviamente, carrega a questão da estabilidade. E aqui falando, né, de um contexto dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, que eu acho que é a nossa temática aqui, né? Então, carregam muito forte isso ainda também.
também, né? Mas obviamente já numa condição um pouco melhor do que a geração Baby Boomer, que, né, os nossos pais que tiveram que construir aí uma estabilidade, uma segurança, né? Que o trabalho significou muito na sua vida. É a centralidade da vida, possivelmente. E aqui já é uma diferença aí que a gente vai vendo para as novas gerações. A geração Y, então os millennials, carregam consigo uma palavra chamada propósito, empreendedorismo, né? Vão aí constituindo uma outra forma de se relacionar. E a geração Z, então a minha geração, né, já é uma geração que eu costumo falar que anda questionando o trabalho na centralidade da vida. Né? Então, pensando num equilíbrio, vida profissional, vida pessoal, outras coisas, né? Vou ter que resolver um mundo que foi aí desmantelado por todas as outras gerações e agora eu tenho a responsabilidade de salvar o mundo, né? Então, acho que tem muito isso. E a geração alfa, né? A geração Z também são chamados nativos digitais, né? Então, tem todo o avanço da tecnologia aí que acompanhou essas gerações e tem impactos completamente diferentes. E a alfa muito mais. Exatamente. Já nascem num contexto ainda mais, né? E aí ainda não entraram no ambiente de trabalho, né? Então, essa é, assim, falando de forma bem, assim, en passant, por todas elas seriam algumas características. E quando a gente olha aqui as figuras, né, feitas pela nossa designer maravilhosa, que inclusive acho que tá aqui aonde geração Z, possivelmente. A nossa designer, acredito que sim. Enfim, a gente vê algumas características já, né, que identificam, por exemplo, os baby boomers, se a gente falar também da vida pessoal, é aquela família, né, maior, com filhos. Aí já vem a geração Z, tem aquele celular ainda com anteninha, que não tinha conexão com a internet. Aí vem a nossa geração, que é essa geração, a geração, nossa, que eu digo meio da Rê, né, a Y, essa geração da transição, em que a gente começa a ter muito acesso à internet, e isso muda muito a forma como a gente se conecta, inclusive nas relações humanas e com o trabalho. Porque muda tudo, né? Aquela coisa, antes a gente só conversava por telefone, depois a gente só conversava por e-mail. A gente passou a conversar por aplicativos de mensagem instantânea. Isso muda muito as relações de trabalho. Daí a gente, enfim, entra na geração Z, que já está completamente imersa nesse universo, e vai para Alfa, que eu não sei, eu não me arrisco nem a dizer como será. Sim. Sim, né, Helena, acho que tu que estuda um pouquinho mais vai poder nos ajudar a aprofundar o que se espera para essa geração, assim. Mas é difícil de imaginar. Sim, com certeza, vai ser um impacto. A geração Z, nesse sentido, já tem aí várias discussões com relação, né, que não sei se vocês viram memes que circularam aí nesse ano, que era a geração Z entra no mercado de trabalho e não sabe usar o Excel. E, né, então toda essa relação que tem com o uso do celular, né, porque assim, a gente faz muita coisa pelo celular, né, e não tem um meme que o millennium, quando vai resolver uma coisa importante, não, peraí, eu preciso abrir o computador, né? Eu fiquei impressionada conversando com a minha personal, ela é mais jovem, né, tem 10 anos a menos que eu, ela falou que ela escreveu boa parte, eu não sei se toda até, todo o TCC dela no celular. Sim. Eu fiquei impressionadíssima com isso, Sim. porque eu não sei se eu seria capaz de ler os conteúdos no celular. Sim, é isso. Então é uma outra forma, né? E aí, será que a gente está preparado para lidar com isso? Quais são os desafios que surgem a partir disso? Uma vez eu trabalhei com uma menina que ela era estagiária, onde eu trabalhava, enfim, e ela era da geração Z, e ela escrevia as pautas, tudo no celular. Só que naquela época, pra mim, aquilo era assim, meu Deus, como ela consegue... Pra começar, como é que ela consegue enxergar? As letras são muito pequenas, e pra mim aquilo não fazia sentido. E ela vai ficando ainda mais complexa essa questão de como consegue enxergar, né? Passar dos anos, a gente enxerga menos ainda. E eu sou bastante analógica ainda, porque as pessoas da geração Y, elas já têm o celular, é uma premissa já, né? Mas eu sou bastante analógica ainda. É porque acho que a Helena até deu uma pinceladinha já, né? Tem uma... A gente não é isso ou aquilo, Exato. A gente tem uma conexão um pouco perfil, com né? cada um, né? Exato. A gente não vai ser totalmente aquilo, são só formas de descrever a maior parte das características daquela geração. Mas é impossível, a gente não é um padrão para quase nada, não vai ser aqui nas gerações. Exatamente. Foi exatamente essa a ideia, né, Flávia, que a Flávia falou, que foi trazer essa tela, né, pra gente pontuar aqui as principais características, mas não colocando todo mundo no mesmo saco. No mesmo saco, exatamente. Né? E agora que nós estamos aqui já mais aquecidas, né, Helena,
Você que faz parte, né, da geração Z e trabalha diretamente aí com várias gerações. Como é que você percebe hoje o status de colaboração integracional dentro das equipes? Boa, é uma ótima pergunta. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente está vivendo, né? Eu costumo falar que a gente precisa agora, tem uma nova habilidade que a gente precisa desenvolver, que é de colaboração intergeracional. Né? Então, a gente tem pela primeira vez no mercado de trabalho 4 gerações trabalhando juntas. Então, a geração Z, a geração Y, a geração X e os baby boomers. Alguns já se aposentando, algumas pessoas da geração Z ainda estão na faculdade, entrando no mercado de trabalho, contextos diferentes, né? E a gente tem, né? Então, falando especificamente, né? Muito da minha vivência e muito do que eu falo é a partir da minha vivência, né? Então, eu comecei, hoje trabalho como COO, então Head de Operações da Perestroika, eu comecei como estagiária, né? Então, passei por mais de 10 cargos diferentes, assim, e fui vivendo isso também, né? Avançando a minha idade, a minha maturidade profissional, enfim, e eu vejo, assim, a Helena que entrou no mercado de trabalho, como ela lidava com isso e a Helena de agora. E o que a gente precisa é justamente entender quais são as potências que existem de cada uma das gerações, e a gente não tem que ficar olhando para o problema, né? Então, para o que é negativo e ficar pontuando isso, e sim a gente tentar fazer com que o positivo ali floresça dessa relação, né? Porque o diverso, a gente sabe, todas as diversidades, na verdade, elas promovem inovação. Então, a diversidade geracional é mais um aspecto, né? Então, é mais uma intersecção que nos atravessa, né? Então, a gente tem várias. E a geracional é mais uma delas. Então, a gente ter grupos de trabalho diversos, times diversos, geracionalmente, né? Também é uma forma da gente conseguir promover inovações. Significa que isso está acontecendo na prática? Acho que está começando, né? Então, a gente tem desafios de comunicação, desafios, né? De conseguir... que sempre vão existir. Quando os millennials entraram no mercado de trabalho, isso também aconteceu. Quando a geração X entrou no mercado de trabalho, isso também aconteceu. Então, é natural. Eu acho que tem um ponto de responsabilização, assim, da geração Z, de não sabem trabalhar, mimimi, são preguiçosos, né? E eu acho que falta um pouco também uma empatia de entender. É uma geração que entra no mercado de trabalho no contexto pandêmico, né? Então, como é isso? Qual é o impacto que tem, né? 2 anos, no mínimo, de isolamento. Claro, as pessoas que puderam ficar em casa, a gente sabe todo o recorte que existe disso. E também, né? Eu gosto sempre de trazer isso quando o burnout passou a ser considerado uma doença ocupacional. E de quem é a responsabilidade? Das gerações que vieram antes da gente, né? E como a gente lida com isso, assim, que impacto tem, né? Pra mim, por exemplo, que estava entrando no mercado de trabalho e vendo as pessoas mais velhas na minha volta pifando, né? Então, acho que tem aí aspectos que a gente precisa considerar para essa colaboração acontecer. Mas eu acho que a gente estar falando sobre isso, e eu vejo que o tema está sendo muito mais falado, já é um primeiro passo. O letramento, né, a aprendizagem, eu que trabalho com aprendizagem, eu acredito muito nisso, para a gente conseguir aí construir, então, espaços dentro das empresas com colaboração intergeracional. Agora, é muito interessante, eu quero pegar esse ponto aqui para a gente debater essa... mania, vou chamar assim, essa característica que a gente tem sempre de classificar quem vem depois da gente como incompetente, usando outras palavras, né? Ai, não, tal geração não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Nós que entramos no mercado um pouco antes também fomos classificados disso por uma geração que estava lá antes de nós. Então, assim, o que a gente pode fazer com isso? Reproduzir ou desconstruir, né? Perfeito. A gente que decide se a gente vai querer ser aquele ranzinza que houve na nossa época e que só soube reclamar, ou se a gente quer ajudar a construir um profissional melhor e um mercado melhor para essas pessoas que também vai ser melhor para nós. Porque como a gente brincou antes, mas não é brincadeira, a gente não sabe se a gente vai se aposentar. Então, por longos anos, a gente vai ter que trabalhar em conjunto com muitas gerações que são diferentes e que serão cada vez mais. A gente vai ter que se adaptar muitas vezes. Então, isso assim, ou se adapta por bem, ou se adapta por mal, ou estará fora do mercado. Como essa última opção possivelmente é uma que ninguém quer, nos restam as outras duas, né? Pelo sofrimento ou pela dor, assim, ou pelo amor ou pela dor, né? Então, assim, a gente vai fazendo as nossas escolhas da melhor maneira. Eu queria aproveitar aqui, já que eu falei, emendei, a gente não falou o nome da designer, né? Que é a Mari Mazzucchini, nossa colega maravilhosa, que inclusive está na Metadados
há muito tempo, parece que ela tem muitos anos, mas ela tem, assim, 20. Sim. Que legal. Então, assim, ela é uma... Contrariando as estatísticas que os Gen Zs não ficam nas empresas. Então, exatamente, é o que a gente diz, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, assim, acho que essa questão das gerações, essa dificuldade de lidar entre gerações, é algo que vem de longos períodos, só que uma vez as gerações elas eram mais longas também, né? Eram, assim, sei lá, gerações de 20 anos. Agora, as gerações, elas estão encurtando seus períodos porque as características, elas se transformam de formas mais ágeis, assim. Mas a nós que somos mais velhos e cada vez seremos mais os mais velhos, o que resta é buscar adaptação e esse tipo de diálogo, né? E eu queria aproveitar aqui, Helena, para introduzir o assunto RH. Qual que é o papel do RH nisso tudo, né? A gente sabe que ele está ali entre as lideranças e os colaboradores. Como fazer, assim, esse intermédio de uma maneira saudável e adequada também? Boa. Muito bom. Eu acho que sim, o RH ele ocupa um papel fundamental de facilitar essa colaboração, assim, de alguma forma, né? Então, promovendo espaços que sejam, né, de diálogo entre gerações diferentes. Então, conseguindo construir, talvez, junto com equipe de treinamento e desenvolvimento, né, momentos para trabalhar o letramento, né, dessas questões geracionais, enfim. Mas eu acho que o principal papel seria ser essa ponte, sabe? Então, construir essa liderança facilitadora, assim, para que esse diálogo aconteça. Então, acho que essa seria uma alternativa, assim. Pensar também, acho que nos momentos de feedback, por exemplo, reforçar os pontos daquela geração que são importantes para a organização, sabe? Então, acho que esse é um ponto também. Trazer os feedbacks também direcionados para a geração Z de, putz, o fit cultural aqui com determinado comportamento não faz sentido. E trazer isso, né? A gente sabe da questão geracional e de todas... E colocar o assunto na mesa, né? Então, acho que assim, de forma bem sucinta, seriam essas algumas alternativas, assim, do papel do RH para a construção, então, dessa colaboração, da diversidade geracional. Acho que tem um outro ponto, agora que eu me lembrei, de recrutamento, né? Então, de pensar a perspectiva geracional quando a gente está fazendo o processo de recrutamento, né? Então, esse seria um outro ponto também para, enfim, potencializar aí a diversidade geracional. E, Helena, você falou antes, um dos desafios, os principais desafios é a comunicação entre essas gerações, né? Mas a gente percebe aí também que tem muitas oportunidades quando a gente coloca essas gerações em contato, né? De criação até... por exemplo, um baby boomer, ele não vai ter toda a facilidade de uma geração Y para operar ali um aplicativo, alguma coisa nesse sentido assim. E vice-versa, né? Existem trocas que podem ser muito fortalecidas, né? Quando se colocam em contato essas gerações. Que outro tipo de oportunidade você enxerga no ambiente de trabalho? Eu acredito muito que a comunicação seja um dos maiores desafios e o uso da tecnologia, pensando, por exemplo, em ferramentas de comunicação, né? Então, tem pessoas que se adaptam muito, sei lá, ao Slack, ao Teams, a usar essas ferramentas. E outras, não, eu preciso do tete-a-tete, o olho no olho. Eu acredito que a saída seja, muitas vezes, a gente ter o tete-a-tete. Ter a ferramenta, ter múltiplos, né? Isso é desafiador para quem tá ali no dia a dia, ter que lidar com tudo isso. Mas eu acho que é a gente entender e ter que se adequar. Não é assim que o baby boomer tá errado, né? Porque ele precisa do olho no olho, né? Não é sobre isso. Ele viveu a vida toda dele dessa forma. Então, por que agora a gente vai chegar top-down exigindo você tem que usar o Slack, o Teams, enfim, para uma ferramenta de comunicação, sabe? Então, acho que é valorizar isso e tentar promover. Outras oportunidades. Eu sinto que tem uma troca de conhecimento e de repertório tecnológico que é uma grandíssima oportunidade de aprendizagem. Né? Então, da nova geração, ensinar as gerações, né, mais velhas a, por exemplo, utilizar um desafio de edição de vídeo. Não precisa contratar um terceiro, né, um parceiro para isso. Provavelmente vai ter algum Gen Z que vai saber usar o CapCut da melhor forma possível e vai poder fazer uma mini oficina, um workshop, e trazer, né? Então, essa troca. Ao mesmo tempo, um baby boomer que tá há, 40 anos dentro da organização. Imagina ele ter essa troca de conhecimento, de histórico, por exemplo, né? E dessa bagagem, dessa vivência, desse olhar de negócio.
é óbvio que a geração mais nova não vai ter. Então, essas oportunidades, assim, por isso que eu acho que a gente precisa, enquanto RH, mapear, assim, quais são os pontos que a gente identifica, são potências, né, dessas gerações, e a gente promover daí trocas, momentos de aprendizagem, enfim, para que isso floresça, assim, né? E a gente não fique preso no conflito, assim, porque não dá para conversar, porque não consigo me adaptar, porque são muito preguiçosos, porque são, né? Porque eu acho que o conflito, ele não faz a colaboração, né, florescer, assim. Helena, eu queria contar uma história que no Talks a gente gosta muito de histórias, né? Essa não é minha, eu só ouvi, mas eu acho ela muito interessante, assim. Eu tenho uma amiga que ela tem a minha idade, então a gente tá ali na geração Z, se alguém ainda não sabe. Na geração Y. Gente, eu queria renovar aqui o pé. Ali na geração Y, né? Como já falamos, então ela tá na minha idade, ela tem um sobrinho, ele tem agora 25 anos, é geração Z, ele sim, né? E ele tá no mercado de trabalho, ele trabalha com desenvolvimento de softwares e tal, mas ele tá numa empresa muito tradicional, uma empresa, inclusive aqui da Serra Gaúcha, mas que é conhecida nacionalmente, e ele e outros colegas da mesma faixa etária trabalhando sob a tutela, enfim, né, sob a liderança de uma pessoa mais velha. E esse grupo de pessoas jovens, eles têm o hábito de sentar de uma maneira diferente, de se comportar de uma maneira diferente, de conversar, rir, trocar ideia. Sim. E isso levou a liderança a se sentir incomodada de uma maneira que ela propôs, né, que eles mudassem o comportamento deles, assim. Ela não gostava do comportamento deles. Então, a minha amiga veio me dizer, porque meu sobrinho, isso, aquilo, ele vai ter que mudar, não sei o que. Eu falei, tá, mas peraí, eu acho que não é bem assim, eu acho que, né, que as coisas não estão mais sendo trabalhadas nesse nível, assim, como era com a gente. Quando a gente entrou no mercado, era uma coisa bem assim, imposta, né? Uhum. Tu não pode sentar de determinada maneira. Uhum. Daí ela falou, não, Flávia, eu acho que tu tá errada. Daí eu falei, não, tudo bem, então tá. Aí, dias depois, ela veio... Não, eu conversei com o meu marido e ele teve uma linha de raciocínio parecida com a tua. Então, eu acho que tu tá certo. Eu pensei um pouco melhor a respeito do meu sobrinho e tal. Eu achei interessante, assim, porque... eu achei interessante tanto o comportamento da liderança, interessante, né, no sentido de refletir sobre isso, da liderança ali com os liderados. Poxa, o jeito que a pessoa senta, né, no trabalho, assim, eu penso qual é o incômodo que isso pode gerar. Uhum. É uma coisa, uma preocupação. Talvez a tua coluna não esteja, né? Não vai responder bem daqui a 10 anos, a gente sabe, já é mais velho. Outra abordagem, né? Exatamente, assim. Mas também eu achei interessante essa relação que a gente tem, né? Porque a gente continua achando que o jeito que a gente foi inserido no mercado é o correto. Então, ele que se adapte, né? Comigo foi assim, porque ele não se adapta. Muito, muito boa a tua história para ilustrar um pouco, né, tudo que a gente tá falando. E uma reflexão que me veio é sobre essas mudanças nas dinâmicas de poder, assim, né? E até tu usou uma palavra que é uma palavra, a tutela, né? Então, é uma palavra... Tutelar o comportamento, assim, como a pessoa senta... Assim, eu acho tão distante do que uma gestão do conhecimento e uma gestão. Ele entrega o trabalho? Exato. Ele cumpre com as expectativas da função dele, né? Se sim, por que a gente tá incomodado, né? Eu acho que tem um jogo de poder, né? Que a gente tá com as novas gerações entrando no mercado de trabalho, de alguma forma tentando desconstruir. Óbvio que tem setores que é muito mais fácil, o setor criativo, da indústria criativa, né? Desconstruir dinâmicas de poder. A gente sabe que isso existe em todas as organizações e nunca vão deixar de existir, né? Mas a gente vai tentando dar uma aliviada, né? Imagina tutelar a forma como a pessoa senta, né? Eu acho que o questionamento mas... Porque ele senta assim, ele deixa de entregar o trabalho dele? Não, e não poder rir no teu ambiente de trabalho. Exato, dialogar. Poxa. Imagina que bom, né? Tem uma troca dentro, né, dos colegas de trabalho, enfim. Então, são desafios e questões que estão acontecendo, né? Esse é um exemplo, né, da diversidade geracional e do conflito geracional, né, que vai se dando, assim. Outro ponto bem interessante é o acolhimento de todas essas gerações dentro do ambiente de trabalho. Aí eu
pergunto, Helena, que práticas que você acredita que são mais eficazes, né, na tua experiência, para criar um ambiente aí verdadeiramente inclusivo para todas as gerações dentro de uma empresa? E quem estaria envolvido nisso, né? Não sei, é o RH, mas eu acho que a gestão, a liderança também se envolve muito nessa questão. Eu penso que a principal coisa é a gente ter um canal aberto de diálogo. Eu sei que, assim, às vezes algumas respostas eu fico pensando, será que é meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Assim, então, ter políticas, assim, claras de transparência, de diálogo em todas as relações. Né, de liderança com liderado, entre os pares, entre todos os níveis hierárquicos, né? Eu acho que a gente precisa abrir espaço e que as pessoas se sintam confortáveis, com segurança psicológica, para poder trazer as questões. O que a gente vê é que, na verdade, isso está muito longe de acontecer. Que existe uma insegurança psicológica dentro do contexto organizacional, né, de dinâmicas de poder, como eu falei antes, né, medo de perder meu emprego para tudo que eu for falar, e uma lógica que não promove, né, uma segurança mesmo e um ambiente, né, com saúde, bem-estar e equilíbrio, assim. A gente vem falando, né, e eu sei que vocês falaram em outros episódios também da marca empregadora. Eu acho que são políticas, né, que a gente precisa promover dentro das organizações, dessa abertura para o acolhimento, para uma série de questões. A gente vê o avanço, né, a epidemia da solidão, o avanço, né, da depressão, do burnout, da ansiedade, e o burnout sendo relacionado a um contexto de trabalho, né? Então, é uma doença do ambiente de trabalho, né? Então, são questões novas e que a gente precisa, né, pensar isso em todas as instâncias dentro das empresas. Não é responsabilidade só do RH cuidar das pessoas, né? Isso eu acho que aqui vocês já estão cansadas de saber. O RH, se só o RH ficar responsável pelo cuidado com as pessoas dentro das empresas, não é possível. Todo mundo precisa entender que isso é uma questão estratégica para o negócio, né? As pessoas estarem bem, né? Então, eu acho que isso é algo pensando assim de forma menos pragmática aqui na resposta, mas para a gente pensar algumas formas aí de lidar, então, com esse desafio. Perfeito. E para enriquecer esse nosso bate-papo, a gente vai se conectar agora com o Pedro Pitella, diretor de Pessoas e Cultura, que tem aí uma vasta experiência em RH e operações em grandes empresas. Pedro, muito obrigada por estar aí com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo, desse convite. Obrigado, Renata, Flávia, Helena, e tenho certeza que vai ser fantástico aqui a nossa conversa. Eu sou um homem branco, careca, tenho um nariz grande, uma boca média. Hoje eu estou vestindo uma camisa azul e branca, estou com uma calça social azul, sapatos marrons, um óculos preto e estou usando um headphone de ouvido aqui. Pedro, quando a gente fala aí sobre o etarismo, né, a gente sabe que é um grande desafio ainda dentro das empresas. Como você tem visto as empresas, né, enfrentando esse desafio do etarismo, especialmente quando o objetivo é construir um ambiente colaborativo e que valorize aí todas as gerações? Eu acho que a gente está no bom caminho. Cada vez mais eu vejo no ambiente de RH as empresas despertando para a questão do etarismo, né? Eu vejo que isso vem crescendo e as próprias estatísticas mostram isso, né? A pesquisa recente da revista Época e Ethos mostrou um aumento do número de empresas que já têm, de forma organizada, um pilar de gerações. Ainda muito distante dos outros pilares, né? Os temas mais comuns dentro das empresas é a questão de gênero, a questão de raça e etnia, a questão de pessoas com deficiência, mas a questão de gerações vem ganhando espaço e crescendo muito rapidamente, né? Dentro da empresa que eu trabalho na Sanofi, que é uma farmacêutica francesa, eu sou líder do pilar geracional global, né? Eu lidero esta prática de pilar de inclusão geracional a nível global. Nós temos o pilar organizado em cerca de 22 países globalmente, aqui no Brasil também temos esse pilar organizado. Eu sou o líder global e eu vejo que esse tema tem ganhado espaço não só no Brasil, mas do Japão aos Estados Unidos, da França, Inglaterra, todo mundo hoje desperta para a necessidade de incluir a questão geracional dentro das empresas
simplesmente porque a população está envelhecendo, é uma necessidade de mercado. Então, como RH, se a gente quer continuar atraindo bons talentos, a gente tem que incluir também a discussão da geração dentro da discussão de diversidade, equidade e inclusão. E de que forma o etarismo ele afeta a retenção de talentos, principalmente considerando aí, né, esse cenário onde várias gerações se encontram? Eu acho que para atrair os melhores talentos, você tem que criar um ambiente diverso, ou com segurança psicológica, como se falou aqui agora há pouco, né? E, na verdade, quando você está falando de uma geração que está entrando no mercado, que quer encontrar um ambiente com segurança psicológica, você também está falando da geração que já está na empresa há muito tempo, mas que quer se reinventar, né? Como a população está envelhecendo, você consegue atrair talentos novos, né? Novos talentos em todas as gerações. E aqueles que já estão na companhia, que se reinventam também, não só se reinventam adotando novas tecnologias, novas formas de trabalhar, mas também fazendo mudanças de carreira. Eu mesmo não nasci RH, né? Eu fiz a minha carreira na área comercial e virei RH aos 42. Esse ano eu faço 60, tá? Então, a gente consegue se reinventar no trabalho de diferentes formas, né? Cada vez mais a aposentadoria tem chegado de formas diferentes, mais longas, né? As pessoas se mantêm mais produtivas, ou porque precisam trabalhar, porque essa é uma realidade, né? Financeiramente as pessoas precisam trabalhar, ou porque elas têm saúde para trabalhar, ou porque elas simplesmente entendem que o trabalho também é fator de geração de saúde, né? De saúde e bem-estar. Então, as empresas elas começam a entender que para atrair talentos e para manter talentos na companhia, a discussão do etarismo é fundamental. Pedro, oi, que prazer falar contigo. Quais são os pilares assim que as empresas têm que ter para atrair os talentos jovens e para manter ou atrair os talentos mais velhos que também querem essas oportunidades? Como tu vê, assim, quais são as estruturas necessárias para que essas pessoas queiram estar naquela empresa? Dentro de RH, a gente fala muito da proposta de valor para o funcionário, né? Em inglês, o Employee Value Proposition, EVP, né? Então, cada empresa vai ter a sua proposta e cada uma vai encontrar uma forma de atrair. Geralmente, essa proposta passa por grandes 4 pilares, tá? Um pilar mais tangível, que é a questão salarial, questão de benefício, proximidade do trabalho, enfim, aquilo que é mais fácil até de descrever. Um pilar, que é o pilar de proposta de carreira, o que você vai aprender aqui, que novos projetos você vai tocar, que conhecimentos você vai adquirir, como que você se desenvolve como ser humano integral, porque eu digo sempre que quem se desenvolve como ser humano se desenvolve para o trabalho, né? Há 5 anos, por exemplo, nós adotamos na companhia licença parental remunerada neutra de gênero. Então, todo mundo dentro da companhia tem 6 meses, até 6 meses de licença. Essa é uma proposta importante, porque a gente está falando do desenvolvimento da família, inclusive. O terceiro pilar é o pilar de ambiente, como a gente falou, de segurança, né, de como você colabora, como que você pode ser o seu próprio indivíduo, né, como que você é respeitado na sua individualidade. E o quarto pilar é o propósito da empresa, como você se identifica com aquele trabalho que você está fazendo, aquilo que você faz tem um significado para você, né? Quando o propósito pessoal e o propósito da empresa se encontram, cria-se um significado. Então, essa proposta de valor organizada, pensando nessas 4 formas, e aí a diversidade geracional é muito importante, porque ela permeia todas essas 4 coisas, né? Porque se você, por exemplo, é uma pessoa de 60 anos e consegue se reinventar e continuar se desenvolvendo, ótimo. Se você tem práticas de atração de talento, onde você, desde o início, capta talentos, independente de qual recorte, né, que você está falando, se você fala para as pessoas na linguagem que elas entendam, né, seja da geração baby boomer, como eu estou ali na fronteira entre baby boomer e geração X, né, dependendo de como você encara. E se você também tem uma linguagem que atenda a geração alfa que vai chegar, né, você também consegue descrever esse propósito e fazer essa conexão do propósito. Ou seja, de todas as 4 maneiras que se organiza o EVP, a proposta de valor, a questão da inclusão geracional tem que ser bem pensada. Perfeito, Pedro. Muito obrigada pela colaboração aqui, pela tua participação hoje. Hein, Pedro, só antes de encerrar, dá umas dicas aí pra gente de leitura, série, eu sei que tu sabe muito a respeito.
olha aí. De leitura, eu vou dar 2 dicas, tá? Uma dica é de um livro de uma colega brasileira, Fran Winadi, que é Etarismo. Coincidentemente, não é coincidência, claro, eu tenho ele aqui, tá? Que é Etarismo, da Fran Winadi, que é um livro muito bacana para começar a entender a questão. E um que eu acho muito bacana, esse agora é em inglês, que é esse aqui, ó, Stage Not Age, tá? Que é um livro de uma professora americana, a Susan Golden, e que se propõe, inclusive, uma coisa que é desmistificar a questão da geração. A gente fala muitas características como se fossem características de geração, são características da idade, né? Ou da etapa da vida que a pessoa está, e não necessariamente gerações. Claro que as gerações são marcadas por rostos muito fortes, né? A pandemia, a guerra, como a gente falou, mas existem coisas que a gente esquece que a gente era assim quando a gente tinha uma certa idade. Então, o que a gente está falando, às vezes, não é tanto geração, mas estágio da vida, etapa da vida que a gente está. Isso faz todo sentido, né? Sim, com certeza. Agora sim, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Até a próxima. E falando sobre retenção de talentos, a Metadados tem uma ferramenta que pode ajudar e muito a sua empresa, olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio, mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao Portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E para saber mais informações sobre o Vibe, basta acessar metadados.com.br. E trazendo aqui um pouquinho mais para a discussão, né, o que o Pedro abordou ali, ele falou sobre a questão do profissional que precisa se reinventar nesse contexto, né? Como é que você enxerga isso, Helena? Sim, eu adorei todos os pontos que o Pedro trouxe e essa questão que ele traz, né, sobre a retenção de talentos e que a gente tem talentos em todas as gerações, né? A gente sempre associa retenção de talentos à nova geração. E a gente falando sobre etarismo, né, a importância da gente falar, né, do quanto esse profissional hoje, que ele não tem mais uma carreira linear, né, ele vai passando por transformações e por adaptações e vai se desenvolvendo em outras áreas, né? O próprio Pedro é um exemplo disso, né? Ele comentou que começou como comercial e aos 40, né, foi para a área de RH. Então eu fico imaginando eu, né, até assim, com 25 hoje, vou fazer 26, né? Quantas carreiras e quantas coisas diferentes eu não vou viver, né? E o quanto a gente precisa também abrir espaço dentro das organizações para isso, essa troca e pensar, né? Essa transição que pode acontecer até mesmo dentro da empresa que a pessoa tá, né? Então, acho que é muito sobre isso. Não é uma nova pessoa, mas é como formar um talento. Como, né, abrir espaço para intraempreender, para uma série de ações que podem acontecer pra gente construir esses talentos, né, dentro das companhias. Enfim, então, eu fiquei bem... Gostei muito disso que ele trouxe, assim, e quis fazer esse comentário aí complementar. Aproveitar para fazer uma conexão aqui com o nosso produto também, o Vibe, que a gente viu o vídeo agora há pouco. Ele ajuda muito nesse processo, porque é uma ferramenta que justamente ajuda nos feedbacks, ajuda na construção de carreira. Então,
para quem está interessado, né, em realmente ter uma organização que é voltada para isso, o Vibe é uma ferramenta muito útil, porque ela ajuda, ela vai trabalhando nesse sentido. E é interessante a gente ver, né, falando um pouco sobre etarismo, esse é um assunto que me interessa, porque assim, eu vou fazer 38 anos, né, então estou nessa faixa. Diz que fica mais difícil o mercado de trabalho a partir dos 40. Mas também era difícil com 18, né, porque tu não tinha experiência, aquela coisa toda. Poxa, então qual que é? Sempre é difícil. Então quando é fácil, sabe? Com 18 você não tem experiência, né? Depois você tem muita. Você tem muita. Daí... Aí eu fico sempre reflexiva com esse assunto, gente. Eu não sei quando que vai ser fácil. E eu, então, menor ideia. Inclusive, a Flávia, né, trouxe a questão ali do Vibe, que é uma ferramenta que auxilia. Inclusive, o Vibe usa a inteligência artificial, que é uma tecnologia aí que hoje a gente tem se falado muito, né? E eu vou entrar, então, nessa questão da tecnologia, Helena. De que forma você percebe, então, que a tecnologia, seja ela qual for, né? Ela tem uma influência aí nas gerações e nessa integração entre as gerações? Boa. Eu penso que o avanço tecnológico, né, tem fazendo assim um parênteses antes da resposta, assim, eu brinco. A tecnologia, ela tá aí, dizem que é para nos ajudar no trabalho, mas a gente não para de trabalhar, cada vez mais trabalhando mais, porque a gente tá trabalhando melhor, né? Então, acho que o ChatGPT, por exemplo, que é uma tecnologia, né, que a minha geração... Enfim, eu uso o ChatGPT todos os dias, né? Então, assim, eu tô formando a minha assistente, assim, então que eu tô, enfim, treinando ela, tem uma série, isso é um outro assunto. Outro podcast. Outro assunto, né? E eu acho que a gente tem aí um desafio de fazer essa humanização, né, junto com a tecnologia e entender como a gente não pode criar ainda mais distâncias, né, e sim uma conexão, né, e eu acho que a principal coisa tem que ser para ajudar a gente, de forma bem simples, assim, nas nossas tarefas, nas coisas do dia a dia, assim, menos uma coisa para pensar, sabe? Mas, óbvio, a gente precisa ainda ter um processo de maturidade, né, para lidar com o avanço tecnológico, aprender, e eu acho que para as gerações isso vai se dar, eu acho que a geração Z tem um papel de impulsionar muito isso, assim, então a discussão que eu trouxe lá no início da nossa conversa sobre fazer tudo pelo celular, né, é uma adaptação que as organizações de alguma forma vão ter que lidar, né, de como que a gente vai fazer, a gente faz a apresentação no Canva, tudo pelo celular, né? Ah, não, mas a gente tem a ferramenta que tem o layout, estrutura já, né, base que precisa ser seguido, enfim, isso vão ter formas que a gente vai precisar ir desconstruindo, né, e usando a tecnologia ao nosso favor, assim, eu penso muito isso, mas de alguma forma eu também acho que a gente não pode romantizar, no sentido de que vai tudo se resolver, a gente vai ter uma inteligência artificial que vai resolver todos os nossos desafios, quando na verdade a gente tem decisões complexas para ser tomada e a gente toma junto uma reunião ali, as cabeças pensantes, sabe? Então, eu acho que tem aí um equilíbrio da gente não achar que a nossa vida vai se resolver com o avanço tecnológico, né? 100%. Eu acho que tem tarefas e ações que sim, vão, né, melhorar, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vê um discurso, né, de avanço tecnológico que vai ajudar e a gente tá cada vez mais com mais desafios de saúde mental, mais desafios de carga emocional no trabalho e uma série de coisas que, na minha visão, a gente já poderia estar um pouco mais avançado. E a gente ainda tá, né? Então, tendo discussões que, você pode resolver isso com o ChatGPT, beleza, mas eu tô tendo uma crise de ansiedade aqui, né? E aí, como a gente lida com isso? Então, eu acho que são pontos, assim, que não que eu seja pessimista, mas que eu acho que são importantes a gente trazer pra reflexão, assim, sabe? Pra não cair numa romantização, assim, que nem sempre é o que acontece, né? Tem uma questão que tu levantou muito bem antes, né? Que é a insegurança / segurança psicológica nas organizações. Acho que esse é um grande desafio que vem de gerações anteriores, porque acho que esse era o padrão, né? Vamos criar um ambiente muito inseguro, porque daí as pessoas vão se esforçar mais para ficar aqui. E o que a gente vê agora com as gerações mais novas é que nós não queremos isso. Nós queremos um ambiente em que a gente se sinta bem, que a gente se sinta feliz. Mas eu acho que o avanço tecnológico, ele traz um medo, principalmente para aquelas gerações que foram forjadas no medo, né? Sim. Então, traz essa questão da insegurança psicológica, porque, eu não lido tão bem com a tecnologia, eu não sei
como aplicar isso no meu dia a dia, eu vou ser substituído. Esse Sim, é o vai grande... roubar meu emprego. Esse é o grande medo, né? Ser substituído pela inteligência artificial ou por outras tecnologias que possam vir. Mas daí acho que, mais uma vez, a gente fala sobre retirar o conflito e colocar o diálogo, a conversa e a conexão entre as gerações para que uma entenda, né? Uma explique para outra como aquilo pode ser feito, como aquilo pode ser usado. Exato. Né? E, enfim, que se compreenda também o papel de alguém que não lida também com tecnologia, mas quais são as outras expertises que ela pode trazer para a empresa. Então, tudo isso é muito sutil, né? Muito difícil de ser notado muitas vezes, mas que só quem está aberto realmente a compreender, a fazer uma leitura muito mais profunda, vai conseguir chegar lá, né? Exato, exatamente. Até porque com a tecnologia, eu acho que isso já é bem batido, né? Com a tecnologia e com, enfim, essa revolução no mercado de trabalho, né? Novas profissões vêm surgindo, enquanto outras, elas... Não sei se estão desaparecendo, não sei se é essa a palavra certa, mas vão perdendo força no mercado, né? Hoje, falando em ChatGPT, né? Eu sou produtora de conteúdo, principalmente da área de departamento pessoal. E eu estou desenvolvendo uma pesquisa para essa área, enfim, para fundamentar um projeto que a gente quer fazer. E aí, hoje de manhã, eu peguei o ChatGPT e disse, vem cá que tu vai me ajudar. E foi muito interessante, porque ele realmente me ajudou. E assim, chegou um momento que eu disse, nossa, olha, ele realmente entende de DP. Confesso que eu já tive preconceito com o ChatGPT. Já tive preconceito. Mas e agora tu usa? Não uso, mas não tenho mais preconceito, já é algo. Então, gente, assim, eu voltei Já desconstruiu. Já desconstruí. Eu voltei pra faculdade, né? Sou estudante de novo. E tem uma coisa muito engraçada que, quando eu tenho que fazer apresentação de trabalho, eu levo um pendrive. Realmente tá engraçada, Renata. A primeira vez que eu... Agora, as colegas já se acostumaram, que são, né? Sim. São todas da geração Z. E elas já se acostumaram comigo, né? Mas a primeira aula, o que é isso? Esse é um pendrive, gente. É um disquete, eu trouxe um disquete hoje. Quase isso. Mas então, eu tive que aprender a usar o Canva, porque quando eu me formei, a gente usava PowerPoint, né, Flávia? Sim. A gente fazia todo. E também o... Como que é? O pendrive. O pendrive, eu tava ainda nesse... Tinha que ter dois, né? Porque um era segurança. Mas aí tu não faz colaborativamente, tipo online, com elas o trabalho? Sim, então, aprendi. Isso. Olha aí, a colaboração intergeracional acontecendo, o aprendizado. Senti na pele. Não, eu tô achando fantástico. Sim, porque senão tu ia ter que mandar o arquivo, daí elas... E não ia poder fazer ao mesmo tempo. Sabe quando dá aquele... como ficou fácil. Sim, isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Falando em Canva, eu fiquei muito... Eu fico impressionada, sou uma pessoa facilmente impressionável. Aí, um dia eu cheguei e meu sobrinho disse, Dinda, meu sobrinho que também é meu afilhado, por isso não me chama de Dinda. Dinda, olha aqui, eu tô fazendo uma apresentação sobre não sei o quê. Na minha cabeça, obviamente, ele tava fazendo PowerPoint. Canva. Tava fazendo Canva. Deu, tu tá fazendo no Canva? Ele, tô. Mas ele nem tá no mercado de trabalho ainda, ele tem 13 anos, né? Mas ele tava lá fazendo e tava lindo, honestamente. Tava muito legal. Uma coisa que eu não saberia fazer, né? Porque eu parei lá no PPT. Enfim, eram recursos muito limitados. E que hoje já é um avanço. Tem muito mais recurso e, enfim, ele tem acesso a coisas muito mais interessantes do que eu tinha, né? E como eu fiquei parada, nunca mais lidei muito com essa parte mais gráfica, eu não tenho, sabe? Mas aí que tá. A tecnologia, ela é muito intuitiva também. Claro, nesse aspecto. Exato. É mais assim, conhecer, a partir dali eu tenho certeza que tu vai começar a usar o Canva mesmo sozinha. Mesmo que tu não tenha que fazer com elas, te apresentaram a ferramenta e aquilo vai passar a ser do teu dia a dia agora. Eu acho que isso é muito, muito bonito, assim, de ver, né, a transformação acontecendo, né, nesse sentido. Eu acho muito, muito rico, sabe? Exatamente. Meninas, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Mas antes do fim, eu vou pedir para vocês dicas de livros, de filmes, de séries, algum material que vocês consideram importante e que possa contribuir aí para o debate de hoje. Boa. Vou começar, então, indicando uma série, se chama Ruptura,
Ela tem no Apple TV e ela fala um pouquinho sobre dinâmicas de trabalho, enfim, não vou dar spoilers, mas eu recomendo muito, assim, é uma série que, pra mim, assim, ela é muito, muito boa. E eu trouxe aqui um livro que se chama Happycracia, Fabricando Cidadãos Felizes. Então, é do Edgar Cabanas e da Eva Illouz. Eu não sei pronunciar direito sobre o nome dela, peço desculpa. Mas ele fala um pouco sobre o quanto a felicidade se tornou, de certa forma, um produto da nossa sociedade, assim. Então, acho que é interessante para pensar nessa dinâmica, no impacto que tem isso para a nova geração e para todas as gerações, assim. Então, mais como uma reflexão, assim, não tanto relacionada ao tema, mas que para mim me influenciou muito, assim, né? No meu modo de pensar, enfim. Então, recomendo muito. E tem um outro que eu recomendo muito, que eu não trouxe, porque eu não achei quando eu estava vindo, que é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é muito bom. É um livro bem curto, mas é daqueles que dá tem que ler e dar uma respirada. Então, eu gosto muito também. Acho que são boas indicações aí para os nossos ouvintes. Esse livro eu ia perguntar, porque eu não sou muito boa de memorizar nome e título de livro, mas tu fazendo a descrição eu lembrei, foi uma recomendação da minha psicóloga. Olha! Sociedade do Cansaço foi uma recomendação da minha psicóloga e ela falou justamente isso. É um livro muito curto que tu lê rapidamente, mas dá aquela coisa e justamente é uma leitura fácil, né, de fazer, rápida. Tipo, ela é rápida, mas ela é difícil, mas sabe? É profunda, isso. É boa. É uma leitura boa para tu fazer. Então, mas eu vou fazer minha própria indicação. E assim, a minha indicação é uma série muito leve, divertida e muito legal. Mas que também é muito profunda, que é Grace and Frankie. Fala sobre duas amigas, né, que foram deixadas pelos maridos, que se tornaram um casal de homens homossexuais. Então, assim, eu acho essa série, ela é, sei lá, beira a perfeição, porque ela trata de muitos assuntos, o etarismo é apenas um deles, fala, inclusive, sobre a entrada no mercado de trabalho, mas a gente vai falar sobre muitas coisas, né? A gente fala sobre as nuances do preconceito contra mulheres, preconceito contra homossexuais, a amizade entre mulheres, né? Todas essas coisas que a gente tem, assim, sutilmente dificuldades ou escancaradamente dificuldades na nossa sociedade, ela aborda, e é uma série que faz isso de uma maneira muito leve e divertida. Então, assim, se vocês puderem, assistam, se ainda não tiverem assistido, porque também é uma série muito famosa, tá na Netflix. E outra série que eu pensei aqui enquanto a gente falava, é uma série também já muito famosa e antiga, muito anterior a esse debate possivelmente de etarismo, que é The Office. Maravilhosa! É uma série divertida para assistir assim rapidinho, episódios curtos e tal, mas que fala sobre esse mundo do trabalho também, né? Então eu acho que são duas indicações aí para quem quiser pegar um pouquinho mais do que a gente falou hoje. Maravilhoso. Ótimo. Helena, muito obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, assim, muito bom. Poder trocar um pouquinho, trocar com o Pedro também. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Flávia, obrigada pela parceria. Sempre, adorei mais uma vez a conversa. É sempre um prazer estar no Talks, porque, enfim, a gente sempre tem ótimas reflexões e adorei a troca aqui com a Helena e contigo mais uma vez. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Se você gostou do nosso episódio, já deixa aí o seu like, a sua sugestão de pauta também. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios, ativa aí o sininho. E se você nos acompanha pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá também, combinado? Nos vemos numa próxima. Até mais!